E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e estamos de volta, não sei, primeira novidade, não sei se vocês separaram, ó, aqui atrás de mim, é um novo fundo branco, nós temos um novo fundo branco para gravar os vídeos onde a gente vai continuar falando de matemática, falando que matemática é legal, bonita, interessante. Isso não vai mudar, o fundo muda, mas o conteúdo é o mesmo. E nessa semana a gente continua dando sequência àquela série de vídeos que eu admito que quando eu comecei eu não planejei que fosse virar uma sequência da forma que virou. A gente fez um primeiro vídeo falando sobre o grande teorema de Fermat, a história dele, como esse teorema, que é o teorema mais difícil da matemática, acabou se tornando uma coisa que tinha uma história com prêmios em dinheiro, com tentativas de suicídio, aparições nos Simpsons. E esse foi o primeiro vídeo dessa sequência que foi criada meio acidentalmente. Depois de falar do grande teorema de Fermat, a gente falou sobre o pequeno teorema de Fermat, que é um teorema que ele é meio que filosoficamente oposto ao grande teorema. O grande teorema ele é fácil de explicar como ele funciona, muito difícil de demonstrar e não tem praticamente nenhuma aplicação prática direta. O pequeno teorema de Fermat é exatamente o oposto. Ele é muito mais difícil de explicar o que ele diz, ele é muito fácil de demonstrar, mas ele tem aplicações práticas muito legais. Essas aplicações são em criptografia. O terceiro vídeo de sequência meio acidental que a gente criou era justamente sobre criptografia, onde a gente falou primeiro sobre os métodos mais antigos de criptografia que usavam conceitos de matemática. Nesse vídeo a gente falou sobre os métodos mais antigos, a cifra de César, cifra de Vigenère, Enigma, e como esses conceitos usavam matemática para codificar mensagem. No vídeo passado, quarto vídeo dessa sequência que a gente criou meio sem querer, a gente falou sobre criptografia RSA, que é um método moderno de criptografia, data dos anos 1970, e a gente falou um pouco sobre ele, mas deixando algumas pontas soltas, alguns buracos em aberto. Hoje a gente fecha esses buracos, a gente encerra sobre criptografia RSA e encerra essa sequência que foi criada meio acidentalmente de vídeos. E se vocês tiverem alguma curiosidade sobre esses vídeos anteriores, todos eles têm o link lá embaixo na descrição, vocês podem descer ali, ó, dá uma olhada, tem o link de todos eles, e eu espero que vocês gostem. Bora lá? Vamos começar? Vamos recordar um pouco criptografia RSA. A ideia é fazer uma recordação que tenha tudo que a gente vai usar nesse vídeo, mas se você quiser uma versão detalhada, uma explicação detalhada, o que significa a sigla RSA, tudo isso foi falado e discutido bem detalhado no vídeo anterior. Vocês podem ver o link lá embaixo na descrição, ou o cardzinho passando aqui em cima de mim agora. Mas é nem que com essa revisão vocês consigam entender bem o conteúdo desse vídeo. A criptografia RSA ela é um sistema de criptografia, ela vai pegar uma mensagem, transformar ela usando um código em uma coisa diferente, e depois um receptor vai pegar uma segunda forma de decodificar essa mensagem e ler ela. E no vídeo passado a gente falou sobre como a RSA faz a codificação dele de uma forma eficiente. A criptografia, ela codifica, ao invés de fazer uma codificação de troca de caracteres ou de símbolos, ela codifica blocos de mensagem de uma vez só, de uma forma bem eficiente. Como ela usa números primos de 150, 120 dígitos, e ela multiplica esses números para criar chaves para codificar isso, então a criptografia RSA te permite codificar coisas de mais de 200 dígitos, quando você converte isso para base 10, ou mais ainda se você converter para base binária. Então você pode trocar blocos de mensagens, e com blocos de caracteres, blocos de símbolos, é muito mais difícil você ter uma análise estatística para quebrar esse código, ver como ele funciona. No vídeo passado a gente falou sobre a parte técnica de como se faz para codificar ou decodificar uma mensagem RSA. Uma recapitulada rápida de como isso é feito. Primeiro a gente começa com dois números primos, P e Q. Esses dois números primos são mantidos em segredo, eles só são conhecidos por quem cria o código. Aí, a partir desses dois números, a gente calcula duas coisas. A primeira, que a gente chama de N, é o produto desses dois números primos, P vezes Q. E o segundo, φ de n, também conhecido como função de Carmichael ou função totiente de Carmichael. Eu não gosto que parece que totiente é uma palavra meio errada em português, mas é a tradução literal. Ela é p-1 vezes q-1. N é um número que você torna público. Φ de n é um número que você mantém em segredo pela mesma pessoa que criou P e Q. Mesmo sabendo n, é difícil você deduzir o valor de P e Q, porque se os números forem muito grandes, descobrir os fatores primos de números grandes é uma coisa muito complicada. Então, esse P e Q não é facilmente deduzido a partir de n, especialmente quando você vai cair nas casas colossais de 120, 150 dígitos. Depois disso a gente escolhe Ezinho, um número que é coprimo com φ de n, que coprimo é basicamente dizer que eles não têm fatores comuns. E aí a gente consegue codificar qualquer mensagem fazendo uma operação que é m elevado a e, esse resultado mod n, e o resultado dessa operação vai ser o nosso valor x.
E é o valor público que você dá para o seu usuário. Então, como o usuário vai saber tanto o valor de N quanto o valor de E, ele é capaz de codificar qualquer coisa usando essa operação. A operação que, embora seja difícil fazer na mão para números grandes, ela é fácil de programar no computador. Para decriptografar uma mensagem, que é você recebeu sua mensagem já codificada, você tem aquele xzinho, e aí você quer descobrir qual era o N, qual era a mensagem original que queria enviar para você. Então você precisa de um valor de uma constante dzinho. Essa constante dzinho ela é a constante tal que vezes E mod φ de n vale 1. Esse valor de D ele é mantido em segredo, porque a ideia é que as pessoas que vão decodificar a mensagem são poucas selecionadas. Essas poucas selecionadas você dá o seu Dzinho. Isso é o equivalente a você dar uma senha para a pessoa poder acessar sua mensagem codificada. Ela pode ser determinada se a gente souber o valor de φ de n, mas o φ de n é segredo para o geral. Mas se você tiver o φ de n, quer dizer, você criou o seu RSA, você tem como calcular essa constante D. Se você souber o valor de D, para você decriptografar, a gente faz uma operação simples, que é fazer esse valor x elevado a d mod n. O n é um valor público, o dzinho é uma coisa que só a pessoa que recebeu a mensagem vai saber quanto é. Você faz essa operação, joga no computador, você decriptografa e volta a encontrar o n. E aí, olha só, é o Luke, é o cachorro do trovão. E aí? Sim, eu deixei coisas em aberto no vídeo passado. Esse número sempre existe, ele é fácil de encontrar usando uma coisa chamada algoritmo de Euclides expandido. E o Luke está aqui para lembrar desses buracos que a gente deixou em aberto. E, como ele disse, sim, é hora de cumprir a promessa e explicar as coisas que eu deixei em aberto faltando. Primeira coisa, o que é esse tal algoritmo de Euclides expandido que eu disse no vídeo passado que você usa para encontrar o valor de D? É uma coisa importante porque se você cria um RSA, você precisa criar uma ferramenta de decodificar as coisas. Porque se você criar um código que você codifica as coisas, mas não consegue converter de volta para uma mensagem, o código não serve para nada. Então a coisa importante é o que é esse algoritmo de Euclides expandido e como a gente determina esse Dzinho. A segunda coisa, como que os computadores fazem m elevado a e mod n de uma maneira eficiente, sem precisar fazer umas potências enormes e tal. E, muito bem, o Luke está animado para aprender isso e espero que vocês estejam também. Vamos começar falando do algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides foi criado por Euclides de Alexandria. Ele foi publicado no livro Elementos. A gente já falou sobre esse livro, Elementos de Euclides, naquele nosso vídeo sobre geometria plana, que é um livro que é muito importante, ele é um marco da humanidade, quando Euclides pegou tudo que se conhecia de geometria na Grécia, compilou numa coleção de livros, e essa coleção de livros é a base do que se sabe de geometria plana e geometria espacial até hoje. Ela foi utilizada até a época mais ou menos do Renascimento como sendo um livro-texto de geometria para todos. Então, era um livro que tinha 2000 anos e era usado como livro didático. O algoritmo de Euclides ele é um processo muito simples, muito eficiente, muito rápido para você determinar o máximo divisor comum, que a gente vai falar como MDC a partir de agora, entre dois números, que é basicamente você tem dois números distintos, inteiros, eles têm divisores em comuns, mas eventualmente um deles é o maior de todos. No pior dos casos, esse maior divisor comum é 1. Para você determinar o máximo divisor comum de dois números, a gente faz. Primeiro passo, a gente calcula x mod y. Se for 0, isso quer dizer que y é um divisor de x, então o maior divisor comum é o próprio y. Se o resultado não for o MDC de xy, é a mesma coisa que o MDC entre y e o resto da divisão de y por x. E aí, para determinar esse, você repete o processo. E quando você faz essa conta, se der 0, é o próprio resto da divisão. Se não for, você pega o resto da nova divisão. Vai fazendo isso até que eventualmente o resto vai ser 0, porque essa sequência decrescente só tem números inteiros, então eventualmente ela converge para 0. E com esse processo, quando você tiver lá na sua conta que deu 0, o último valor computado na divisão é o máximo divisor comum. Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Para o nosso exemplo, eu escolhi fazer como a gente pode usar o algoritmo de Euclides para determinar o máximo divisor comum entre 1932 e 5. Pessoas que viram o vídeo passado falam, puxa, eu tenho certeza que eu já vi esses números em algum lugar. Sim, eles estavam no vídeo passado e eles têm uma razão de existirem. Bom, maior divisor comum entre 1932 e 5. Então a gente vai pegar o maior deles, 1932. Primeira coisa, a gente vai pegar o maior deles e fazer mod com o menor. Que é literalmente fazer divisão e pegar o resto. O resto é 2, isso quer dizer que 1932 mod 5 é 2. Bom, não é 0, então a gente continua. A gente pega o y, que é o 5. O resto é 1.
Como não deu zero, a gente prossegue fazendo mais um passo. A gente pega o menor, que é 2, mod 1. O resto é zero. O y, o valor sobre o qual a gente está dividindo, que é 1, é o maior divisor comum. Que é um jeito indireto de dizer que eles são coprimos. Numa linguagem mais bonitinha, eu amo edição. O algoritmo de Euclides expandido, ele faz uma coisa além de determinar o máximo divisor comum. E, além disso, ele determina dois coeficientes inteiros, a e b, tais que, quando você faz a vezes x mais b vezes y, o resultado deles vai ser o MDC dos números. Obviamente, um deles é positivo, o outro é negativo, porque o máximo divisor comum ele é ou o menor dos dois números, e aí no caso você teria que a vale 0, b vale 1, ou ele é menor do que eles. Então, quando você tem uma combinação de números inteiros que dê o resultado um valor menor, pelo menos um dos coeficientes tem que ser negativo. O algoritmo de Euclides expandido ele faz o mesmo processo que ele fazia para determinar o máximo divisor comum, com um passo a mais para determinar o A e B. Ele é altamente escorado no algoritmo de Euclides, mas essa ideia não é do Euclides, ela não estava no livro Elementos de Euclides. Ela foi criada depois, e o nome foi dado como algoritmo de Euclides expandido porque ela é só uma extensão do algoritmo de Euclides, embora não seja criada por ele. A ideia é usar o fato de que se você vai ter uma divisão entre dois números, A e B, todos eles com números naturais, positivos, nenhum deles igual a zero, você sempre vai ter dois valores, Q e R. Q é o quociente, resultado de divisão, R é o resto, de modo que A vale B vezes Q mais o resto, que é, numa notação mais simplificada, no Brasil a gente usa essa notação, A dividido por B, o resultado é um valor Q, o resto é um valor R. Se a divisão for exata, B vezes Q vale A. Se não for exata, é porque você tem esse resto a mais. Então, B vezes Q mais R é igual ao A que você tinha no começo. Ou, numa notação um pouco mais moderna, a gente pode dizer que o resto é A mod B, que é o resto de divisão. Vamos usar o algoritmo de Euclides expandido, mas agora usando os mesmos números do exemplo anterior. 1932 e 5. A ideia básica é, você começa com o cálculo. 1932 mod 5 vale 2. Então, isso quer dizer que 1932 ele é 5 vezes algum número, que a gente tinha feito lá na divisão, ele era 386, mais 2. Ou, se a gente isolar o resto, 2, ele vale 1 vezes 1932 menos 386 vezes 5. Se 2 fosse o máximo divisor comum, os coeficientes seriam 1 e menos 386. Mas não era o resultado. A gente ainda tinha que fazer no algoritmo de Euclides 5 mod 2. 5 mod 2 vai ser igual a 1. Isso quer dizer que quando a gente faz a divisão, 5 dá 2 vezes 2 mais 1. Aí a gente faz igual no anterior, a gente isola o resto, 1. 1 vale 5 menos 2 vezes 2. E esse 2 aqui, ele já tinha sido lá em cima escrito em função dos coeficientes anteriores. Então a gente vai trocar o 2 por 1 vezes 1932 menos 386 vezes 5. Aí faz a distributiva, isola os coeficientes, a gente tem que 1 vale 773 vezes 5 menos 2 vezes 1932. Como 1 é o MDC, a gente para o processo aqui, e 1 pode ser escrito como 773 vezes 5 menos 2 vezes 1932. Beleza, mas e o RSA? O que isso tem a ver com o RSA? Quando a gente faz o RSA, a gente escolhe o P, o Q, a gente escolhe o valor do Ezinho, a gente calcula o N, a gente calcula o φ de N, mas falta para decodificar o valor da constante Dzinho, tal que E vezes D vale 1. A condição para que a gente pudesse escolher o E era que E e φ de N fossem coprimos, quer dizer que eles não têm nenhum divisor comum além de 1, ou que o MDC dá 1. A gente faz o algoritmo de Euclides expandido para escrever 1 como sendo uma combinação de coeficientes em função de φ de n e E. Ou, de jeito mais simplificado, A vezes φ de n mais B vezes E vale 1. Se a gente tem esses valores, a gente pode aplicar dos dois lados da equação mod φ de n. Então a gente tem aqui do lado esquerdo da equação A vezes φ de n mais B vezes E mod φ de n, igual do outro lado 1 mod φ de n. O resto das somas é igual à soma dos restos, então a gente pode fazer A φ de n mod φ de n mais B vezes E mod φ de n igual a 1 mod φ de n. Como A é um número inteiro, A vezes φ de n é múltiplo de φ de n. Então, quando você divide por φ de n, o resto é zero. Isso quer dizer que todo esse bloco vai valer zero. Além disso, como φ de n é um número maior do que 1, se você divide 1 por qualquer coisa maior que 1, o resultado é zero e o resto é 1. Então, este bloco aqui vai valer 1. Trocando isso, na equação a gente tem que B vezes E mod φ de n vale 1. A gente estava exatamente procurando o coeficiente que vezes E mod φ de n dá 1. Então esse Bzinho, ele é o D do algoritmo de Euclides expandido.
O nome troca porque, como essas duas coisas foram desenvolvidas em momentos diferentes, as pessoas que desenvolveram não se mancaram que eles iam ser iguais e deram nomes diferentes. Mas a gente consegue determinar o coeficiente dzinho fazendo essa operação do algoritmo de Euclides expandido fácil, desde que a gente tenha o feed-n, que é uma coisa que uma pessoa que tenha só o eninho não vai ter para quebrar a sua mensagem. Mas a pessoa que cria, escolhendo os números primos, tem isso e consegue codificar e decodificar a mensagem. E vamos voltar para o exemplo do vídeo passado de novo. No vídeo passado a gente usou dois números primos, P43, Q47. O produto deles, N, dá 2021, que é muito legal porque esse vídeo foi gravado em 2021. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, não vai ser tão legal no futuro. Mas no presente é uma escolha divertida. Feed-N vai ser 42 vezes 46, que é 1932. E eu escolhi como sendo 5, que é um número que é primo, e como 1932 não é múltiplo de 5, então esse valor é coprimo. E bora, se a gente tivesse dúvida, faz o algoritmo de Euclides e vê que realmente o MDC dá 1. A forma para codificar é que a gente pode pegar uma mensagem m, fazer m elevado à quinta, mod 2021, e o resultado disso é a sua mensagem criptografada. Pelo que a gente tinha feito no algoritmo de Euclides expandido com esses mesmos valores, 1, que é o MDC, ele é 773 vezes 5 menos 2 vezes 1932. Isso quer dizer que 773, o número que está lá multiplicando 5, ele é o valor que vezes 5 dá 1 mod n. Então a gente pode decodificar uma mensagem x fazendo x elevado a 773 mod 2021. O resultado disso voltará para a mensagem original. Pode ser que no processo de decriptografar uma mensagem, você tenha que fazer alguma operação do tipo 1975 elevado a 773 mod 2021. Na mão, você jamais vai fazer essa operação, porque você teria que fazer 1975 vezes 1975 vezes 1975. Fazer esse processo 773 vezes, vai dar um número astronomicamente grande, e você pega esse número, divide por 2021 e pega o resto. Computacionalmente, esse processo é um pouco menos difícil de fazer pelo seguinte. Quando você faz 1975 ao quadrado, e depois ao cubo, e depois à quarta, se você já for pegando o resto da divisão, o resultado vai ser igual se você primeiro fizesse a multiplicação e depois pegasse o resto. Então, quando você vai fazendo as multiplicações e pegando o resto a cada vez que você multiplica, isso vai ser muito mais rápido e você vai trabalhar com números menores, tem uma chance menor de erro, do que se você fosse fazer toda a multiplicação e só depois pegasse o resto. Então, beleza, 1975 mod 2021 é 1975. Depois ele faz isso ao quadrado. Quando ele faz isso ao quadrado, o resultado já vai passar de 2000, então ele vai pegar a divisão, pegar o resto e fazer a conta só com o resto. Depois ele pega esse resultado, leva ao quadrado, ele tem a quarta, e aí pega o resto, guarda isso. Pega elevado à quarta, eleva ao quadrado de novo, ele tem um negócio elevado à oitava, e aí pega o resto. Ele vai fazendo isso iterativamente até que ele chegue o maior valor possível próximo de 773. Com esse atalho, os computadores conseguem fazer muito mais eficiente, muito mais rápido essa conta. Então, mesmo que você tenha números astronomicamente grandes, o computador vai trabalhar na ordem de grandeza, na ordem de complexidade, desse valor aqui, de 2021, ou de n, que é o que a gente vai ter lá. E vamos encerrar o vídeo fazendo um exemplo divertido usando emojis para criptografar uma mensagem completa. Emojis são uma coisa que existem pouco menos de 2.000 emojis cadastrados em Unicode. E cada um deles tem uma ordem. Existe uma tabela que você tem qual é o emoji número 1, qual é o emoji número 2, qual é o emoji número 3. Se interessar, eu vou deixar o link lá na descrição para vocês verem essa tabela, se vocês tiverem uma curiosidade. E aí, digamos que eu queira mandar uma mensagem usando emojis para representar a mensagem. E aí eu vou mandar a mensagem: o pinguim tem um novo fundo branco. Então, eu acho que em emojis isso aqui ficaria legal usando o emoji pinguim, o emoji de plaquinha dizendo novidade, new, e um emoji que é literalmente uma parede branca. Então, aí seria o pinguim tem uma nova parede branca. Esses emojis, se a gente for olhar a lista internacional de Unicode, eles são, respectivamente, o emoji número 600, o emoji 1526 e o emoji 1570. A gente pode criptografar eles usando RSA, mantendo aquela mesma ideia que a gente usou antes, usando n como sendo 2021 e usando o valor de ezinho como sendo 5. Vamos fazer as contas numa calculadora para ver quanto isso vale. Abrir aqui o nosso bom e velho software de sempre. Eu vou criar uma função que vai ser o nosso RSA. Ela vai pegar o valor de uma mensagem m e codificar ela como sendo m elevado à quinta mod 2021. Essa é a função do nosso RSA. Para codificar o primeiro emoji, que era o emoji de pinguim número 600, eu vou fazer RSA de 600. O resultado é 441.
O segundo, que era o emoji de plaquinha de novo, era o emoji de número 1526, cuja codificação é 176. E o terceiro era o emoji de parede branca, 1570, e a codificação dele vai ser 985. Então, os resultados são 441, 176, 985. Quando a gente volta lá, então, beleza, vamos aplicar RSA sobre esses três emojis, sobre os códigos deles. Quando a gente faz isso, os resultados vão ser 441, 176, 985. E olhando isso na tabela Unicode, isso corresponde a esses três novos emojis. Mão fazendo sinal de vitória, surfista, Lu olhando com uma cara muito esquisita. E aí, se eu quisesse mandar a minha mensagem criptografada para alguém, eu pegaria e mandaria esses três emojis para ela. Olha, ó, tenho novidades. Mão fazendo assim, surfista, Lu olhando com cara esquisita. Qualquer pessoa que interceptasse essa mensagem, eu ia falar, tá, beleza. Na verdade, o Pinguim estudou muito a matemática, o cérebro dele virou um pudim e as coisas não fazem mais sentido. Ao passo que não, alguém que sabe fala, não, beleza, eu sei que isso aqui é um RSA. Ele olha a tabela de Unicode e fala, não, beleza, o código que ele me passou foi 441, 176, 985. E ele vai decodificar isso usando RSA para voltar, usando o que no nosso exemplo, teria que ser levar a mensagem a 773. Vou voltar para o software para programar isso. Eu vou criar uma função nova chamada RSA inversa. Ela vai pegar uma mensagem x e calcular x elevado a 773 mod 2021. Beleza, a mão fazendo sinal de vitória era o Unicode 441. Então, ele, quando o Pinguim me mandou aquela mensagem, na verdade ele quis dizer 600, que é o emoji de pinguim. Se a gente calcular o RSA inverso do segundo, do surfista, que estava lá, o Unicode 176, isso aqui é 1526. É a plaquinha escrito novo. Então, pinguim novo. Finalmente, o último emoji, que era o emoji que eu passei para ele, da lua olhando com uma cara muito estranha, 985. Quando a gente inverte ele, ele vai dar 1570. E aí ele vê uma parede branca. E aí, depois de decodificar, a pessoa que olhou a mensagem falou, ah, beleza, pinguim nova, parede branca. Pinguim está morando numa casa nova, que é a novidade. E com esse exemplo divertido, fofinho, a gente pode encerrar o vídeo de hoje. Na prática, a RSA usa uma quantidade muito maior de números e ele não usa exatamente emojis. Ele pega, por exemplo, a cada 15 letras e criptografa passando para binário. E codifica ela de um lado para o outro, depois decodifica. Os emojis eles são uma quantidade boa. Existem pouco menos de 2.000 emojis. E para a grandeza do exemplo que a gente trabalhou, é um exemplo bem legal. Fica num tamanho aceitável e emoji dá para transmitir bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado de RSA. RSA é um algoritmo interessante. É um algoritmo bastante moderno. Matemática é uma ciência bem antiga, então se é uma coisa de 1900 ou alguma coisa, ela é bastante moderna em matemática. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês sempre podem deixar comentários aí embaixo. Ou, se vocês preferirem, podem, aqui ó, do meu lado, passando o meu Twitter ou o meu e-mail para um contato mais pessoal. Lembro vocês de que eu dou aulas de matemática para ensino médio, para ensino superior, se vocês quiserem procurar. Estou à disposição. E se vocês têm algum amiguinho interessado em matemática, em ciência, ou com dificuldade de RSA, fala, putz, eu não estou entendendo RSA, mostra esse vídeo para ele, mostra o canal para ele. É importante divulgar ciência, divulgar ideias interessantes de ciência legal. E a ideia do RSA é muito bizarra de ser uma coisa que é razoavelmente simples, é bastante segura e é usada no dia a dia para você, por exemplo, salvar senhas num servidor. Obrigado pela presença, pessoal. Eu espero ver vocês no futuro. E eu espero que vocês fiquem bem, que tenham gostado da minha parede nova. Eu fiquei muito feliz com a minha nova parede branca. Obrigado, pessoal. Vejo vocês no futuro. Até lá.